Muito bem, estamos com o presidente da Força Sindical Estadual, professor Wellington, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Jaru. Esteve recentemente em Brasília, juntamente com demais presidentes das centrais sindicais, em um encontro com o presidente Lula, um encontro com o ministro do Trabalho, onde vários assuntos foram levados à baila e há uma grande esperança para o movimento sindical, que já há muito sofre com perseguições, há muito sofre com um verdadeiro desmonte que foi proporcionado nos últimos anos do movimento sindical, representação dos trabalhadores Brasil afora. Não só dos trabalhadores, patrões também entraram nessa onda aí, a coisa não ficou fácil. E quem vai falar a respeito é o professor Wellington. Wellington, a Força Sindical Rondônia presente neste encontro, importantíssimo em Brasília. O que você tem a dizer aí para os nossos companheiros, para as nossas companheiras, para os nossos trabalhadores, para os patrões, acima de tudo, enfim, para todos aqueles que, através do seu sindicato, através da sua representação, busca aí uma melhor condição de trabalho, uma melhor condição de vida? Então, Robert, né, mais uma vez prazer participar aqui de uma entrevista juntamente com você. Nós recebemos o convite, né, do presidente Lula, juntamente com o ministro do Trabalho, né, as centrais organizadas, né, CUT, CTB, todas, Nova Central, a Pública, a Força Sindical, a CUT, todas se fizeram presente com suas regionais estaduais. E lá foi apresentado a pauta do sindicalismo do trabalhador, porque quem é sindicalizado é quem? É o trabalhador, né? Então foi apresentada toda uma pauta, né, ao presidente Lula. Dentro dessa pauta, o que você pode destacar aí, Wellington? Olha, um dos principais pontos é a perseguição sindical, né? Ela começou desde a reforma trabalhista, né? Com a destruição do movimento sindical, do financiamento sindical, a questão dos direitos dos trabalhadores, essa reforma previdenciária, mas principalmente o fortalecimento do salário. Né? Essa foi o carro-chefe das centrais, todas elas bateram muito nessa pauta, né? Que é a questão do fortalecimento do salário, que ultimamente tem sido corrigida apenas a inflação, e que a gente não acredita que essa inflação seja apenas esses números. Né? As coisas subiram exorbitantemente e o salário mínimo não acompanhou. Né? Então, o fortalecimento do salário mínimo, o ganho real do salário mínimo foi a principal pauta. E também a questão da perseguição dos sindicatos. Há de se falar, né, que na iniciativa privada, talvez seja o setor que mais sofreu nessa situação, o presidente de sindicato, que não pode ser demitido durante o mandato, foram demitidos. A GM, por exemplo, demitiu o presidente do sindicato. Nossa, mas então a É. situação Brasil O afora Brasil não é não só. é particularidade apenas do município de Jaru, podemos assim dizer. Não Hum, é. hum, É geral. O desmonte foi feito. Quando se implantou a reforma trabalhista, foi com o intuito de criar um ambiente para passar as reformas. Né? Então, eles já vinham trabalhando a reforma previdenciária e a trabalhista. Não conseguiram passar, porque naquele momento as entidades elas tinham condições de trabalho, tinha bala na agulha, tinha como trabalhar, tinha como se movimentar. Então eles viram que não conseguiram, o que eles fizeram? Vamos fazer apenas a reforma trabalhista. A gente quebra as instituições sindicais, principalmente as de grau superior, que é quem faz a luta lá em cima, e depois a gente passa a boiada, como é o ditado que se criou dentro do governo anterior. Qual é a missão que você trouxe de Brasília como presidente estadual da Força? Primeiramente, Robert, a gente precisa organizar o nosso meio. Por quê? Porque sindicato de pastinha ele vai acabar. Tá? Sindicato de faz de conta, presidente de sindicato que está nas entidades ou que ocupa esses espaços para se completar ou para usar como trampolim e não representa realmente o trabalhador. Esses sindicatos aí, né, que são criados apenas para iludir e que existe, assim como no meio político existe, em qualquer lugar existe aquele que faz o seu trabalho decentemente e tem aquele que entra naquele meio ali para enrolar, para ludibriar as pessoas. Existe.
infelizmente existe. Então, esses eles vão ser cassados. E aí, em relação à força sindical, você tem uma grande tarefa aí pela frente. Tem. A nossa tarefa é o quê? É organizar e contribuir com os nossos sindicatos, e graças a Deus, na força sindical, os sindicatos que estão filiados a ela. Tá? Nós não temos uma grande quantidade de filiados no Estado, mas os que tem são sindicatos que realmente fazem a defesa do trabalhador. Muito bem. Ponto. Então, nosso objetivo é ajudar eles a se organizar cada dia que passa mais e também aqueles sindicatos que quiserem o apoio, que quiserem estar junto com a força sindical, que é mesclada de servidor público municipal, de servidor público estadual, que também tem trabalhadores da indústria, trabalhadores da mineração e trabalhadores rodoviários, né, que são os sindicatos que representam esses caminhoneiros do transporte, né? Nós temos que trabalhar com eles, mas também trazer, e aqueles que quiserem estar conosco, juntar-se à Força Sindical Rondônia, nós vamos sim estar ajudando eles a regularizar, a se organizar dentro do meio sindical. Ou seja, os sindicatos, atenção, os presidentes dos sindicatos, se preparem que com certeza, a nível nacional, um pente fino será feito. Será feito. Pente fino será feito. E as grandes centrais, nós estamos falando aqui da força, mas as demais centrais também trazem essa responsabilidade. Sim, a reorganização sindical foi falada tanto pelas centrais quanto pelo presidente e o ministro do Trabalho. Ela será feita de forma conjunta. Governo, ministro do Trabalho, centrais sindicais, confederações, federações, patronais e do trabalhador. Muito bem. Ou seja, não vai ser algo construído apenas pelo patrão ou só pelo trabalhador ou só pelo governo. Muito bem. O que vai ser construído é algo que venha de encontro com a necessidade de todos os lados, porque não tem como você beneficiar um lado destruindo o outro, que foi o que aconteceu no governo Bolsonaro com essas reformas que ele fez. Ele fez o quê? Ele fez reformas que prejudicou apenas o trabalhador. Muito bom. Vamos aguardar, então, os próximos passos, né? Você falou há pouco a respeito de valorização salarial. Como vai ser dada essa valorização? A valorização salarial, na fala do governo, é principalmente o fortalecimento do salário mínimo, né? E aí um grupo de outras questões que eles vão... Não tem nem como a gente falar disso agora, Rob, porque são coisas que serão estudadas, sabe, para serem apresentadas. Nós temos novidades também no imposto de renda, muita coisa, né? Isso foi falado, tudo isso, né? Aí, embora o jornal apresentou uma pequena parte do que foi dito, eu gostaria que o jornal tivesse colocado lá a fala de todos os presidentes. Qual foi a parte que não foi mostrada no jornal? Dá uma palhinha aí, vamos lá. Não mostrou nenhuma, pelo menos o jornal que eu assisti, que foi o Jornal Nacional, não sei se passou e replicou em alguns outros momentos, mas no momento que eu assisti, eu não ouvi falar, eu não vi a voz dos presidentes das centrais que fizeram parte da mesa com o governo, né? Eu não vi a fala na íntegra, coisas importantes que deviam ter sido mostradas, que foram faladas pelo governo e pelo ministro do Trabalho. Foi algumas pinceladas assim que foram colocadas, mas lá foram tratadas de coisas muitíssimo importantes para o trabalhador, para a classe empresarial, para a sociedade brasileira. De forma exclusiva. Fala uma coisa importante que não foi mostrada. Vai lá, fala. Vai lá, vai lá. Foi falado sobre a questão do imposto de renda. Vamos lá. Por exemplo, o presidente ele deixou muito claro que ele tem ele encontra uma dificuldade em mostrar para os técnicos, a fazenda, né, vamos dizer assim, como isentar o trabalhador do imposto de renda. Segundo a fala do presidente, quem paga imposto de renda nesse país, e aí a gente pode saber disso, né, são quem tem olerite. Quem é que tem olerite? Nós. Quem tem contra-cheque? Nós. Servidor público e quem trabalha nas empresas. Por que paga? Porque é descontado na fonte. Certo. Segundo a fala dele, os ricos, os mais ricos, poucos pagam. Não é que todo rico não paga, mas a grande maioria não paga. A grande massa é do trabalhador. Então ele falou, isso tá inverso. E convencer a equipe econômica disso. Nós precisamos inverter. Seria interessante... Sem mais detalhes. Será que quem ganha aí, o professor de uma média de 5 mil, 6 mil reais, vai ficar isento do imposto de renda? Como é que é? É bem possível. É possível? É porque salário de professor
Diga-se de passagem, deveria ser o melhor. Comentava com a minha esposa, a gente passou num lugar e eu vi os garis ali catando lixo. Catando lixo da sociedade. Eu falei para ela, olha essas pessoas, né? Aquela nojeira, aqueles trem, né? Principalmente no Brasil e na maior parte do Brasil as pessoas não têm a cultura de selecionar o lixo. Então joga tudo junto, aquele trem todo. Então, quando o cara pega o saco, às vezes aquilo cai no chão, então ele passa por aquele transtorno todo. Então o que eu falei para ela? Eu falei assim, olha, você acha que outros profissionais merecem mais do que essa pessoa que está aqui? O trabalho dele é menos importante do que o trabalho, por exemplo, do médico, do professor, do advogado, do juiz? Será que é? Se não tivesse ele para fazer esse trabalho, como estaria esse ambiente? Exatamente. Essa reflexão. Então, qual a reflexão que eu tiro disso? Que eu tirei a reflexão de que o único profissional que ainda nem é 100%, mas que muitas coisas depende único e exclusivamente dele é o professor. Porque é ele que forma todas as outras profissões. Mas ainda assim, eu não acho, eu não acredito que ele tenha que ganhar mais do que um gari. Não estou falando que ele tem que ganhar um salário mínimo, mas que o gari teria que ter a sua valorização de acordo com a importância que ele tem para a sociedade. Todos somos humanos, a ideia é mais ou menos essa, todos somos humanos. Então eu acho que todo cidadão, todo trabalhador o Estado teria a obrigação de dar a ele a dignidade de ter conforto, bem-estar, saúde, educação. Para isso foi criado o salário mínimo, enfim, né? Mas esse mínimo aí deles, esse mínimo aí não comporta... Wellington, vamos lá. Para quem quer se filiar à força e um recado para os nossos servidores públicos do Sindismuge, né? Vamos lá, vamos aproveitar. Vamos lá. Primeiro recado para os nossos servidores do município de Jaru, os filiados ao Sindismuge, que não são filiados. O sindicato só existe por você, por conta de você que é servidor público. O Sindismuge só existe por você. Então, se você não abraçar o seu sindicato para que ele tenha condições de trabalhar, automaticamente as coisas para você só vão piorar. Porque a organização sindical é você. A organização sindical não é o Wellington, não é o presidente da CUT, não é o Miguel Torres, presidente da Força Sindical. A organização sindical somos nós, trabalhadores. Então nós precisamos nos organizar. A gente precisa estar junto. Você precisa abraçar a sua entidade. Se você não concorda com as propostas de trabalho, com a forma que a atual diretoria está trabalhando, crie propostas. Se você não gosta também de fazer esse trabalho sindical, leva a sua proposta para a gente juntar e tal, e ir aperfeiçoando. Ou coloque-se à disposição também, porque pode, né? O regime do sindicato é um regime democrático. Sim. Você pode apresentar a sua chapa e concorrer, desde que você atenda todos os requisitos estatutários. Então é mais ou menos isso aí. Ao servidor, a gente tem feito tudo o que está ao nosso alcance. Inclusive essa viagem lá, né, ela foi bancada pelos sindicatos, né, rodoviários, o sindicato dos trabalhadores da indústria, o pessoal de Rolim de Moura, o pessoal de Corumbiara, Corumbiara, e também uns 3 servidores de Jaru, não vou aqui citar o nome, porque não tem autorização deles, que ajudou a gente a ir nesse encontro, que é de suma importância, né, para a central, certo? Para a central, para os trabalhadores. E para as pessoas que querem se filiar, os sindicatos que querem se filiar à força sindical, é só procurar a gente através do 9338 errei. Vamos lá. 9350 9183. 99350 9183. Muito bem. Para que a gente possa dar início e te orientar, porque filiar uma central, o sindicato não é só assim, o presidente ou a diretoria fala, não, nós vamos sair dessa e vamos filiar naquela. Ou vamos filiar nessa, não. Tem todo um processo, porque quem tem que autorizar, filiar ou desfiliar de algum lugar é a Assembleia dos Filiados. Muito bem. Então, cada um aí que possa se organizar, né, convocar a sua assembleia e fazer aí a sua avaliação. Vamos ficar agora aguardando as novidades que nós vamos ter aí com o novo governo que se inicia, para que nós possamos orientar aí os nossos trabalhadores.